Cheio de papel na sua cara. Pra sair assim mesmo? Não! Você não viu, né? Não! Nossa, não tá saindo. Saiu tudo. Ai, que raiva. Vendo mesmo. Deixa eu parar. Olá, olá, bem-vindos ao meu canal Costurando com Lu Santos. Aqui onde você aprende a costurar de verdade, certo? Então, alguns dias atrás eu fiz um vídeo falando sobre ganhar dinheiro costurando. Dessa vez eu venho para falar a respeito de como eu ganho dinheiro costurando, tá bom? Vou contar meus segredinhos para vocês. Fiquem aí, roda a vinheta. Vamos lá. Bom, eu já falei para vocês naquele vídeo que eu detesto conserto, então eu não preciso nem falar para vocês que, né, eu não ganho dinheiro com conserto. Mas, como eu falei lá também, conserto dá muito dinheiro. Então, se você tá pensando, quer ganhar dinheiro com costura, vai fazer conserto. Então, agora eu vou falar a respeito do que eu faço para ganhar dinheiro, tá bom? Daquelas 10 dicas que eu dei para vocês, eu aplico duas, na verdade 3. A primeira dica que eu aplico é roupa personalizada. Então, é uma roupa customizada, personalizada, da forma, do jeitinho que a cliente pede, de como eu trabalho com roupa sob medida. Bem, eu faço um trabalho muito personalizado. Como que é isso? Qual que é o diferencial? Bom, a cliente vem, né, me pede, né, a peça. Geralmente a cliente traz a foto daquilo que ela quer, né, ou então ela traz uma blusa que ela gosta muito, ou mesmo ela me explica mais ou menos o modelo e a gente vai atrás, faz um croquisinho, né, manda para a cliente, ela escolhe. Quando a cliente está chegando ao ateliê, por exemplo, é a primeira vez, está vindo indicada por alguém, o que vai acontecer? Eu vou precisar fazer um molde, a modelagem, eu vou fazer o molde base dessa cliente. Aquele molde é dela, com as medidas certinho. A partir disso eu construo o molde base da cliente, certo? Como eu estou fazendo lá nos vídeos das regatas, que a cliente veio, solicitou para mim 5 regatas, né? E eu estou fazendo cada uma e apresentando os modelos para vocês. Depois, se vocês quiserem, vocês dão uma maratonada lá no vídeo das regatas, tá? E o vídeo da modelagem do molde base da cliente é esse aqui, certo? Então, assim que eu faço. Para fazer a modelagem, a molde base da cliente, eu cobro. Então, se a cliente vem e pede para mim uma peça personalizada, eu já saio, quando a cliente é inicial, né, já saio com R$30, que é o valor do molde base dela. Depois tem o tecido, em torno de R$40, dependendo do tecido que o cliente escolher. E depois mais R$40 para o feitio. Aí você vai falar assim, nossa, mas R$110 uma blusa, gente, sim, 110. Por quê? Porque se a cliente conseguisse encontrar qualquer coisa que servisse para ela, ela não estaria pedindo um personalizado. Também a gente tem que valorizar o nosso trabalho, temos que valorizar o nosso trabalho. Então, realmente, não é muito, mas também não é pouco. É um preço justo o meu trabalho, certo? E o produto final. Feito isso, né? Faço o molde base, passo o orçamento para a cliente. No meu caso, a cliente vem experimentar uma única vez, para vocês verem o que vocês estão perdendo de aprender aí no canal. A cliente vem experimentar uma única vez e eu já marco a data da retirada do produto. Eu tento não atrasar, tá, com a entrega do produto, que é para valorizar ainda mais
o meu trabalho. Eu trabalho com blusas, né? Blusas, camisas, alguns tipos de vestido, e eu não trabalho com vestido de festa, tá? Eu ainda sou muito assim, tá muito pequeno ainda o negócio para eu me aventurar com vestido de festa, porque eu ainda trabalho sozinha. É isso mesmo, sozinha. A segunda coisa que eu faço, a dica que eu aplico, são as roupas sazonais. Então, o que eu faço? Eu faço pijamas no inverno, faço biquíni no verão, faço blusinhas, modinha de verão, tipo cropped fitness, tudo isso no verão. O que tem bastante saída são os biquínis. Biquíni sai bastante, inclusive eu não consigo nem assim parar para fazer um vídeo mostrando o biquíni, mas eu vou preparar aí mais lá para frente, eu vou dar um jeito de preparar um vídeo sobre biquínis. Então, voltando, eu me perco, né? Começa a falar. Bom, enfim. Blusinhas sazonais. Mas aí o que eu faço? Eu vendo presencial? Eu vendo em marketplace? Não, eu não vendo presencial. O que eu faço? Eu construo uma grade dentro da modelagem industrial, só que eu faço PMG, não a numeração, como da alfaiataria, 40, 42, não. Eu faço uma grade comercial, uma modelagem industrial na grade comercial, PMG e GG. E aí eu faço, exemplo, tá? Duas peças G, que eu sei que sai mais, uma P, uma M. E aí eu lanço lá no marketplace, tá? Eu vou falar, tá, gente? Ó, eu vendo na Amazon, eu vendo no Mercado Livre, eu vendo na Shopee, eu vendo no Magalu. Sim, e eu faço tudo isso sozinha. Eu modelo, corto, costuro, tiro foto, edito as fotos e subo para o site. E as fotos ficam com qualidade ótima. Eu não tenho modelo vivo, então eu tô falando tudo isso para vocês saberem que é possível. A gente não precisa ficar se lamentando, ai, não tenho isso, ai, não tenho aquilo, não vai dar certo. Não, gente, a gente tem que começar. E isso realmente dá dinheiro. A minha fonte de renda ultimamente, a maior parte da minha fonte de renda tem sido através dos marketplaces. E olha, eu concorro com gente grande lá. Por isso que eu falo, você vai pegar os moldes, você vai assistir os vídeos, vai maratonar, você vai aprender a modelar. E aí você vai criar aquilo que a sua imaginação mandar. É possível. Por exemplo, o que eu tenho vendido bastante? Blusinha cropped. A gente faz uma blusinha cropped com malha canelada e vende por R$35 com um bom lucro, porque você está produzindo. Aí vai falar assim, ah, mas é mais fácil ir lá comprar e pôr. Não, gente, o lucro quando a gente fabrica o produto é muito maior. Então, a maior parte da minha renda agora no verão tem sido biquínis e as blusinhas cropped. Dá dinheiro, vai lá e faz, porque eu sou prova de que dá. No mês de fevereiro, a minha receita líquida com essas blusinhas foi em torno de R$1.200. Então, se eu fiz, você também consegue. A terceira dica que eu aplico aqui, que eu ganho dinheiro com isso, é costura criativa. Mas o que eu faço de costura criativa? Eu faço touca de cetim, jogo Três Marias, que inclusive eu tenho um vídeo no canal ensinando a fazer aquele saquinho, que é o jogo de Três Marias, mas vende também, por incrível que pareça. Eu faço a touca toalha, que eu também coloquei um vídeo aqui no canal da touca toalha. Isso. E com os retalhos, quando sobra tempo, eu faço peso de porta. Eu também ganho dinheiro com peso de porta.
O peso, só que assim, o peso de porta eu não vendo nos marketplaces, porque tem mais de 1 quilo, e aí o transporte fica muito caro, né? O frete fica muito caro, acaba não compensando. Mas a touca de cetim, a touca toalha e o joguinho Três Maria, gente, vende, vende, vende. Eu vendo touca de cetim no Mercado Livre, no Magalu e na Amazon. E eu também vendo, mais uma coisa que eu vendo lá na Amazon, no Mercado Livre e no Magalu, são as boinas, que eu também tenho vídeo ensinando a fazer as boinas. Você pode adaptar, fazer a boina com aba, sem aba, de 6 gomos, 5 gomos e a boina de 8 gomos. Gente, vende também. Boina vende o ano inteiro, não é só no inverno. No inverno você precisa ter uma produção maior, mas vende o ano inteiro. Então, gente, é isso, tá? Deixa eu falar. A minha renda com costura criativa no mês de fevereiro girou em torno de R$800, mas eu preciso falar aqui também que eu não fiz muito esforço para vender esses itens. Quer dizer, com pouco esforço eu fiz R$800 com costura criativa no mês de fevereiro. E eu vou falar, R$800 de receita líquida, certo? Mas eu tô sem grana, só tenho... Gente, eu gastei R$50 para comprar o primeiro pedaço de tecido para fazer a boina. Desse pedaço de tecido, eu fiz 10 boinas. Cada boina eu vendi por mais de R$40. Então, você já vai fazendo a conta aí mais ou menos, né? Quanto que você vai ganhar, né? Então, vale muito a pena. Quando a gente fabrica, sem dúvida, a gente tem um lucro maior, a gente se anima. É isso aí. Para finalizar, vou indicar que vocês assistam este vídeo, onde eu falo sobre registro de marca, registro do CNPJ, porque você vai precisar a partir do momento que você vai com as roupas para os marketplaces da vida, você precisa de uma etiqueta de composição e da etiqueta da marca. A etiqueta da marca, a marca você não precisa tê-la registrada agora, mas você precisa providenciar o registro para você não correr o risco de encontrar um nome muito legal e alguém tomar conta porque você não a registrou. Certinho? Então é isso, meninas. Vambora gerar renda com costura, porque dá dinheiro, dá mesmo, tá? Se você tiver alguma dúvida de como se cadastrar nos marketplaces da vida aí que eu andei falando para vocês, deixa nos comentários, eu respondo a todas, tá bom? Então, muito obrigada pela audiência, para você que ficou até agora, final do vídeo, um grande beijo, deixa suas dúvidas nos comentários, me encontra lá no Instagram, vou deixar também na descrição do vídeo o meu endereço do Instagram e você pode me perguntar, fazer perguntas por lá, que eu respondo também, tá bom? Beijo a todas, tchau!